Nesta noite iremos meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, do 18, do 18 aos seguintes. A parábola do semeador. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra. Ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevendo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebe a semente entre os espinhos representa aquele que ouve bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocam e o tornam infrutuoso. A terra boa semeia daquela que ouve a palavra e a compreende e produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na meditação dessa parte do Evangelho, né? Se a gente for pegar a parábola do semeador, né? Que Jesus nos explicita na parábola, né? Jesus já, de antemão, já explica a parábola, né? Do semeador. Em Lucas 8, nós temos também a parábola do semeador. Em Lucas 8, 4, 15. É bem nítido, né? Que Jesus vai falar dos tipos de solo, né? Na verdade, quais são os solos que Jesus vai nos indicar na parábola do semeador, né? E neles vamos encontrar um ao longo do caminho, né? Um solo ao longo do caminho. Aí temos outro tipo de solo, né? Que Jesus vai falar, que é um ao caminho. Temos o solo pedregoso, que Jesus vai falar, né? Aí temos também um outro tipo de solo, né? Que é um terreno, né? Que está entre os espinhos. E, por último, temos a terra boa. Então, se vamos contar, são 4, né? Um à beira do caminho. Segundo, o solo pedregoso. Terceiro, que está entre os espinhos. E, por último, o que é a terra boa. Na verdade, são 4, né? São 4, se for contar. E o que está se fazendo referência aqui? O que Jesus está fazendo referência nessa parte aqui do parábola do semeador, né? Jesus está falando de cada um de nós, né? Em certo sentido. O nosso coração, né? É esse solo. Então, cada solo, né? Representa uma pessoa, né? Cada coração de uma pessoa, quando recebe o evangelho, né? Vai, de certa forma, vai reagir de uma forma, né? Então, quando vamos ver essa parábola do semeador, a parábola do semeador é a explicação de Jesus, né? Sobre ela. Fica nítido, né? Que é nosso coração. É interessante a gente ver que em Lucas, né? A parábola do semeador,
ela fala das mesmas formas, né? Só que ela é encurtada mais do que em Mateus, que em Mateus ele já coloca mais coisas, né? Então, o que que Jesus quer falar de cada solo, né? Cada solo que foi explicitado aqui no Evangelho. Do à beira do caminho. Então, quando um agricultor, quando Jesus vai falar sobre a questão da semente lançar à beira do caminho, ela não pode nascer, né? Pode até nascer, mas vai se misturar com as águas daninhas, né? Segundo, quando Jesus vai falar sobre o solo pedregoso, né? É impossível você jogar a semente no solo pedregoso e ali brotar alguma coisa, né? Pode ser que brote, mas não dê uma resistência, né? Aí Jesus vai falar sobre outro toque, que é o dos espinhos, né? Então, se uma semente for plantada na beira dos espinhos, ela vai se focar em morrer por causa dos espinhos. E por último, a terra boa. Por que Jesus contava aos discípulos essa parábola em forma de usando os meios naturais? Porque Jesus dá a explicação mais simples, né? Então, o meu coração e o coração de vocês é esse sol, né? Então vai depender de cada um de nós sabermos acolher, né? O que o Jesus está falando na sua palavra. Então, no nosso caso, quando ele vai falar na questão do que perseverou, né? Que é a terra boa. Jesus vai dizer que essa terra vai produzir mais frutos, né? Aí ela vai produzir 100 por um, né? A quem é dado vai ser dado a cada vez mais, né? A quem não tem nada, até o que tem vai ser tirado. Aí, a que produziu frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. Por que esses números aparecem? Porque basicamente é isso. Então, quando a terra boa acolheu o evangelho, o que é que ela vai fazer de imediato? Ela não vai reter só para si, né? O que foi ensinado, né? Ela vai partilhar, né? Vai dar mais fruto, né? É isso que a terra boa é. É interessante ver que ao longo do caminho, né? Porque a terra foi. Porque muitas das pessoas, tipo assim, a gente, né? Que tem o conhecimento da palavra, às vezes fraqueja, né? No meio do caminho. Às vezes deixa o nosso coração ser só pedregoso, né? Às vezes esquece do que o evangelho foi falado, né? Aí o inimigo usa dessa forma, né? Satanás usa dessa forma para pegar o que a gente lê, né? Escuta do evangelho, para não querer ver a gente perseverar. Da questão do solo, né? Essa questão do solo pedregoso, ela está meio ligada ao que Jesus já falou, né? As tribulações, as perseguições, né? Quando sofremos perseguições, a gente quer de imediato já desistir de algo, né? Ou então pode se levar a uma ocasião de queda. A questão dos espinhos, se o nosso coração, né? Ele for sufocado, tipo assim, a palavra de Deus está sendo colocada no nosso coração, mas se a gente sufocar a palavra de Deus com outras coisas do mundo, né? Tipo assim, eu botar as coisas das vaidades do mundo no meu coração, então a palavra vai ser sufocada, então não vai dar nenhum fruto. Agora, se eu boto em meu coração, deixar a palavra de Deus ser lançada, né? Essa semente, meu coração como uma terra boa, então vai dar fruto. Por quê? Porque em si eu vou lembrar, né? Do que Jesus quis dizer. Então, ela vai se produzir, né? Mais frutos. E esses frutos não são só números, né? Esses frutos são mais que números, né? Porque Jesus vai citar números, mas é algo que vai levar a uma coisa maior, né? Que faz certo sentido, né? Então, basicamente, é isso, a palavra do semeador. O, o semeador, né? Se a gente for ver nitidamente, Jesus está falando que ele, na verdade, é o semeador, né? Se ele deixar. Então, se Jesus é o semeador que foi enviado pelo Pai, né?
Então também temos outros semeadores, né? Que estão aí publicando a palavra, estão ensinando, né? Então, basicamente é isso. Se vocês quiserem entender mais sobre a palavra, a parábola do joio, tem outras parábolas também que elas estão ligadas, né? Como a da grande mostarda, a do joio, o joio do trigo, e outras parábolas, né?